Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Esse é o dia que o Senhor fez, por isso alegremos, exultemos a sua maravilhosa presença. Amém? Antes de compartilhar com você a palavra do dia, a palavra de fé, de esperança, eu quero pedir a você, neste exato momento, que se inscreva em nosso canal se você ainda não é um inscrito. Ative também o sininho em todas as notificações, é importante isso, para que você venha ser notificado pela plataforma quando colocarmos vídeos aqui no canal. Também deixe o seu gostei, o seu like, nos ajuda muito, ajuda especialmente a palavra de Deus crescer nesta plataforma, para que mais pessoas venham ouvir a palavra de Deus. O seu like, o seu gostei é importante, então não se esqueça, tá, de deixar aí o gostei, de favoritar esse vídeo. E também comente, deixe o seu comentário e compartilhe nas suas redes sociais. Amém? Amados, Deus nunca frustra a sua fé. Deus nunca te abandona. O homem pode até te abandonar, as pessoas podem se esquecer de você, mas Deus jamais se esquece dos seus e daqueles que confiam nele. Então, por isso, coloque a tua fé no Senhor Jesus e você verás o milagre acontecer. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, diz: Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Muitas pessoas dizem que não conseguem ter fé por serem muito práticas. Elas alegam que precisam ter fé de que algo é verdadeiro para que possam então acreditar. O que muitas das vezes essas pessoas não sabem é que todos nós vivemos a fé diariamente. Quando vamos, por exemplo, a uma lanchonete, pedimos algo e comemos o que eles trazem, estamos tendo fé. Não sabemos se aquela lanchonete seguiu todas as normas sanitárias na preparação do alimento, não é verdade? Não sabemos se o garçom fez alguma coisa errada com o seu lanche antes de servir. Não sabemos. Então, usamos a nossa fé. Quando você vai com a sua receita até uma farmácia, por exemplo, você aceita todas as pílulas que o farmacêutico te vendeu, sem saber se realmente são os medicamentos que o médico te receitou? Ou se são outros remédios que poderiam te fazer mal e até te matar? Então, você usa a sua fé. Quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia e recebe anestesia, ela precisa colocar a sua fé no anestesista, nos médicos e nos enfermeiros. E quando embarca em um daqueles aviões enormes, a maioria das pessoas entende alguma coisa de avião? Não. Então, elas precisam ter fé de que os pilotos daquela aeronave saibam exatamente o que fazer. Devemos ter fé que eles os levarão ao nosso destino com segurança, não é verdade? A questão é que usamos a fé para muitas coisas na nossa rotina. Ter fé significa crer e agir. E é isso que acontece quando nós chegamos a Cristo. Agimos por causa de algo que aceitamos como a verdade. A Bíblia diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Então pare e pense. Se uma pessoa se recusa a depositar a sua fé em Deus, como é que ela consegue colocar a sua fé em um garçom, em um farmacêutico, em um médico, em um piloto de avião, em um motorista de ônibus, né? Como assim? Né? Então, agradeça a Deus porque Ele colocou a verdadeira fé em seu coração, pois Ele nunca vai te frustrar. O que Deus está falando comigo e com você nesta palavra é: bem-aventurado, ou seja, felizes são aqueles que não me viram e creram. Então, você e eu não vimos Jesus pessoalmente, mas nós cremos que Ele existe. Pela fé, entendemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé, os antigos da Bíblia, os profetas, obtiveram um bom testemunho. Pela fé, Raabe, a prostituta, foi salva. Pela fé,
Deus livrou Daniel das leões. Pela fé, aleluia, Sadraque e Mesaque foi livrado da fornalha de fogo ardente. Pela fé que o povo de Israel colocaram em Deus e Moisés, o mar se abriu. Pela fé, Abraão foi considerado o pai da fé. Então, meu querido, coloque a tua fé no Senhor. Você tem fé. Muitas vezes você acha que não tem, mas você tem fé em Deus. E Deus, ele não frustra aqueles que usam a sua fé. E que essa semana possamos usar a nossa fé em tudo que formos fazer. Em tudo que colocarmos as mãos. Em tudo que Deus pedir para fazer. Vamos orar com fé. Vamos estudar a palavra com fé. Você que trabalha fazendo vídeos para esta plataforma em si, faça pela fé. Aleluia, porque os resultados virão. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, pela fé você vai alcançar. Pela fé você vai conquistar. Pela fé você já é curado. Pela fé você já é liberto. Pela fé as portas estão sendo abertas. Deus nunca vai frustrar a sua fé. Amém? Deus nunca vai te abandonar quando você coloca a tua fé. Amém? Deixa eu contar um testemunho aqui para edificar a sua fé sobre testemunho de fé. Amém? O meu líder, apóstolo César, ele tem um chamado de Deus para as nações. E nisso, certo dia, Deus mandou ele ir a uma certa nação. E Deus mandou ele marcar a passagem, marcar o dia. Deus falou o dia, a hora, o número do voo, falou tudo para ele, o horário, quem ele tinha que levar com ele, que no caso era ele, a esposa e o filho. Porque Deus tinha uma obra especial lá nesse lugar, nessa nação para ele. E ele disse que pelas circunstâncias financeiras, ele não tinha como ir. E ali ele foi avisando na igreja que tal dia, tal do mês e tal, a data, iria fazer essa viagem missionária. E aí, quando chegou perto do dia, perto do voo, do horário, Deus usa uma pessoa para abençoar com as passagens dele. Mas até aí, então, amém, Deus cumpriu a parte da promessa. Detalhe. Não tinham recursos financeiros para se manter, para procurar um abrigo, para procurar um hotel, não tinham. E mesmo assim Deus mandou ele ir, pegar a esposa, o filho e ir para lá. E quando eles chegaram no aeroporto, o Senhor Deus falou intimamente no espírito dele, no seu espírito, o Espírito Santo falou, vai na máquina, no autoatendimento e passa o teu cartão. Quando ele passou, tinha o dinheiro do suprimento. Amém? Mas isso é fé. Talvez a tua vida financeira esteja lá embaixo, mas pela fé eu vejo Deus instituindo na tua vida. Pela fé eu vejo Deus mandando o suprimento. Então, assim como ele fez na vida do meu líder, ele vai fazer na sua vida. Amém? Então, o meu líder viajou, foi suprido por Deus naquela época, porque ele usou a sua fé. Talvez muitos diriam assim, poxa, passar o cartão, eu não sei que não tem nada. Mas ele não, ele obedeceu a voz do Espírito Santo. E quando ele passou, tinha uma continha suficiente para ele ir. Para os gastos da esposa e para o gasto do seu filho. Então, amados, use a sua fé. Se você fazer, abençoar alguém, orar por alguém, fazer algo, ministrar na vida de alguém, algo que Deus vai mandar fazer, Deus está falando com alguém aqui, faça. Amém? Porque Deus é contigo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos por dia, te louvamos, te exaltamos, te bendizemos, porque o Senhor está conosco em todos os momentos das nossas vidas. Te dou graças por mais uma semana que se inicia, por mais uma semana de bênção, de vitória. E eu sei, meu Deus, que grandes coisas o Senhor vai fazer pela fé. Pela fé já sabemos que essa semana será uma semana abundante em nossas vidas, financeiramente, espiritual, na família, no casamento. Eu sei que pela fé
pelo nome de Jesus, pessoas estão sendo curadas neste momento, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão sendo alcançadas pelo poder da palavra, pessoas estão usando a sua fé neste momento. Pai, eu quero abençoar cada um que tem vindo a este canal, tem se inscrevido, por esses mais de 4.000 inscritos, Senhor. E eu também já te agradeço, Pai, pelos milhões de inscritos que estão chegando. Pai, eu quero abençoar a vida de cada um, os projetos de cada um. Pai, eu quero abençoar todos aqueles que deixaram seu comentário no último vídeo, assim como a pastora Maria Ribeiro, seu esposo, que toma teu filho nas tuas mãos, meu Deus, sua família.